Alguém precisa urgentemente parar o Carluxo, o Carlos Bolsonaro. Ele tá completamente surtado, surtou de novo. Depois de começar a implorar para as pessoas pararem de falar da prisão do pai, em um claro movimento de negação do inevitável, agora para retrucar o advogado do Mauro Cid, o César Bittencourt, ele começou a falar do porteiro no caso Marielle. Falou que o porteiro tá trabalhando normalmente, ele foi ameaçado, não aconteceu nada, chamou o porteiro de mentiroso. O Carlos está simplesmente fora da casinha, desesperado, porque ele sente que o pai está mal e ele também se sente culpado, porque ele abandonou o Bolsonaro. Não podemos nos esquecer disso tudo. E vendo o caso de Vacef, advogado Mauro Cid, tá demais a pressão em cima do Carluxo. O que o Carluxo precisa nesse momento? Sair das redes sociais, um abraço de índio, assumir a responsabilidade ou aceitar que o Bolsonaro vai ser preso? O que você acha desse surto do Carluxo? Deixe seu like que eu sei que você curte ele surtado e se inscreva no canal. O Carlos, ele já tinha surtado anteriormente por conta dessa pressão que ele está passando nesse momento. E aí, como nós já vimos, já comentamos, ele começou a falar para os seus apoiadores pararem de falar que o Bolsonaro vai ser preso. Esse foi o surto inicial do Carluxo, mas depois ele surtou de novo. O Carlos, pessoal, ele teme que acabe sendo preponderante a percepção de que o Bolsonaro vai ser preso, algo natural. Porque quanto mais naturalizada estiver a condição do Bolsonaro de ser preso, sem que haja uma percepção de uma injustiça, é claro que o engajamento da população em torno do Bolsonaro fica menor. E com a confissão do Mauro Cid, não há nenhuma possibilidade de falar que o Bolsonaro está sendo perseguido. O que eles vão falar? Vão falar que o Mauro Cid é infiltrado do PT? Que o Mauro Cid é da esquerda? Isso não existe. Então o Carluxo, sem poder mentir, sem poder enganar, surta novamente. E aí ele foi até uma rede social e começou a falar do porteiro no caso Marielle. Ele falou o seguinte: o porteiro, mentiroso, chamou o porteiro de mentiroso, que foi aquele porteiro que autorizou a entrada do Elcio Franco no condomínio Vivendas da Barra na noite do caso Marielle. E o porteiro teria falado que o Elcio Franco entrou para ir até a casa do Jair Bolsonaro. Bolsonaro e Rony Lessa são vizinhos. E aí o Carlos disse que o porteiro mentiroso continua trabalhando lá, mesmo falando que a vida dele estava ameaçada. Não aconteceu nada. Ele está ali trabalhando. Primeiro que o Carlos não deveria chamar o porteiro de mentiroso, porque a prova que mostraria que o porteiro falou ou não que o Rony Lessa iria até a casa do Bolsonaro foi manipulada, porque o Bolsonaro manipulou aquela prova, que era a central de gravação. E o Augusto Aras não fez nada. Então primeiro o Carluxo devia lavar a boca para chamar alguém de mentiroso. Ponto 1. E outra, a ameaça que o porteiro sofreu foi a ameaça do próprio governo. A gente não pode se esquecer disso. Porque até o Wilson Witzel falou recentemente para um repórter do UOL. Ele falou, olha, o porteiro foi coagido. E de fato foi. Porque o porteiro falou, olha, eu falei para ele que ele iria até a casa do Bolsonaro. A prova foi manipulada, Augusto Aras não fez absolutamente nada, o Sérgio Moro colocou a pressão toda do Estado em cima de um porteiro. Ora, a pessoa ganha um salário mínimo. Veio o Bolsonaro, veio o ministro da Justiça, que na época era herói nacional, contra ele. O que você faria no lugar do porteiro? É óbvio que eu falaria, e você possivelmente também, falaria que você se enganou. É claro. Pô, eu sou porteiro, ganho um salário mínimo, até menos. O que vai ser da minha vida se eu peitar o presidente? Não tem estrutura para isso. A Marielle Franco, problema da Marielle, problema do motorista, problema de todo mundo. Eu não quero mais saber disso, eu quero viver minha vida. Ainda mais sabendo com quem que o Bolsonaro andava. Então quem foi ameaçado foi o porteiro e foi mesmo. E foi ameaçado por Bolsonaro, foi ameaçado por Sérgio Moro. Então o Carlos tem que lavar a boca antes de falar qualquer coisa. Mas ele falou isso em uma reação ao Bittencourt, que é o advogado do Mauro Cid. Porque o César Bittencourt falou que o Mauro Cid está temendo pela sua vida e teme pela vida e segurança dos seus familiares. Porque até a Andréa Sadi já falou que a estratégia do Mauro Cid, na verdade, é para proteger os familiares. Porque a gente sabe muito bem que a família Mauro Cid tem algumas questões mal resolvidas com o governo Bolsonaro. Além do pai do Mauro Cid procurar os compradores para as joias, o irmão do Mauro Cid já foi investigado no inquérito das milícias virtuais. Já prestou depoimento. Porque ele é um nerd, um hacker lá, não é bem um hacker, mas ele trabalha com programação nos Estados Unidos. É um milionário. A família Mauro Cid tem muito dinheiro nos Estados Unidos em imóveis. A gente sabe que se o Cid cair, pode cair também a família dele como um todo. E já havia uma pressão antes mesmo dessa história de confissão,
que se o Bolsonaro abandonasse o Mauro Cid, era para ele confessar, para ele delatar, porque a família estava fazendo pressão. E essa fala do Carluxo veio um dia depois do César Bittencourt falar que o Mauro Cid está com a segurança em risco. Esse cara virou um tormento na vida da família Bolsonaro. Um verdadeiro tormento. Porque o Bolsonaro e o Cid estão em lados opostos. É uma situação que é o seguinte, para o Bolsonaro se dar bem, o Mauro Cid precisa ficar calado. Só que para o Mauro Cid reduzir a sua pena, ele precisa apontar para o Bolsonaro. Então as defesas elas estão batalhando entre si e não contra o Ministério Público e não contra as acusações. Aí que está a grande questão. As defesas estão em lados opostos já faz um certo tempo. E aí o Bittencourt falou o seguinte, eu não estou preocupado com o Bolsonaro. Tô nem aí para ele. A minha preocupação é com o Mauro Cid. O que o Bolsonaro vai falar ou vai deixar de falar, o problema é dele. Eu não tenho nada contra e também não tenho nada a favor do Bolsonaro. Ele não é o meu cliente. E aí, por conta dessas declarações, ele desesperou a família do Bolsonaro e o Bolsonaro, óbvio. Tanto que um dia depois das declarações do Bittencourt, na sexta-feira, também após a quinta-feira do desespero, que foi quando teve o depoimento do Delgatti, também a fala do Bittencourt, o Bolsonaro chorou em público. Descontrolado completamente, porque ele treme com o que o Bittencourt pode fazer com ele. Ele já falou, o Bittencourt, para o Lauro Jardim, que é um colunista do Globo, que vai haver conflito de versões. O Bolsonaro vai apresentar uma versão, o Mauro Cid vai apresentar outra. O Bolsonaro está falando que o Mauro Cid tinha autonomia. E por que o Bolsonaro fala que o Cid tem autonomia? Porque tem o caso também dos imunizantes. E nesse caso dos imunizantes, o Bolsonaro fala que o Mauro Cid agiu por conta própria. Ele nem sabia, ele foi para os Estados Unidos com a certidão de vacinação, eles imprimiram, mas não, a gente não sabia de nada. Já o Bittencourt fala que o Mauro Cid seguia ordens do Bolsonaro. Questionado sobre qual vai ser a tese que ele vai levantar, qual vai ser a estratégia, ele falou, não, isso não se fala. Nós estamos ajustando, a versão pode mudar aqui, pode mudar o colar, mas a versão final ainda não foi feita. Existe o fator surpresa, porque ele joga bem. E com essas jogadas dele, ele já pegou toda a estratégia de defesa do Bolsonaro. Porque, como nós falamos, as defesas estão em lados opostos. É uma contra a outra. Então ele está indo muito bem, mesmo não falando que ele vai argumentar, qual vai ser a tese ou a estratégia de defesa, ele sempre insiste que o Mauro Cid cumpria ordens. Ou seja, ele insiste naquela tese da obediência hierárquica. O Mauro Cid não tinha outra opção a não ser acatar as ordens do Bolsonaro. Isso não vai solucionar, não vai servir para muita coisa para o Mauro Cid ser inocentado, mas vai reduzir a pena dele. Isso sim, esse é o objetivo do Bittencourt e também do Mauro Cid. A situação do Bolsonaro, ela tende a se complicar e por isso que a família Bolsonaro também está desesperada e o Carlos já deveria saber dessa informação por conta da apreensão do celular do Frederico Vassef. O Fred, que é o advogado do Bolsonaro, teve 4 telefones celulares apreendidos. Ele não tinha passado as senhas, mas a Polícia Federal conseguiu quebrar as senhas e agora está periciando os celulares do Vassef. Um desses celulares em específico é muito preocupante, porque ele era o celular que o Vassef tinha exclusivo para conversar com o Bolsonaro. Então há uma tensão também em cima do conteúdo do Frederico Vassef. É dito que eles só conversavam por chamada de vídeo para evitar gravações e registros, mas vai que tem alguma coisa ali. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então fica aí também essa tensão que tem sido demais pro Carluxo. Demais. O Carlos, pessoal, ele vê que o pai tá mal. Ele vê que o Bolsonaro está emocionalmente muito abalado, muito fragilizado e tá tentando negar essa situação. Claramente o Carlos está tentando negar. Não falem de prisão, por quê? Porque ele quer negar a inevitável prisão do Bolsonaro. Não vai acontecer agora. O Bolsonaro não vai ser preso preventivamente, o processo vai se esgotar, o Bolsonaro vai continuar nessa peregrinação rumo ao inferno, mas ele vai continuar. Se ele for preso vai ser só no início do ano que vem. Mas o Carlos se desespera com essa situação. Ele vê o pai dele mal e ele fica mal. Ele fica ansioso também. Até porque o Carlos se sente culpado. Nós sabemos que existia diferentes versões ou diferentes abordagens que poderiam acontecer em caso de derrota do Bolsonaro, para evitar a prisão dele. O Carlos queria que o Bolsonaro radicalizasse. O Flávio queria que o Bolsonaro atenuasse o discurso. Quem venceu? O Flávio. E o Carluxo abandonou as redes sociais do Bolsonaro. Só que quando ele abandonou as redes sociais, o que aconteceu com o engajamento? Mingou. Nós falamos que isso iria acontecer. O Carlos havia matado o Bolsonaro. E agora ele se sente culpado disso. Porque sem o Bolsonaro e sem o Carluxo nas redes sociais do Bolsonaro, não tem engajamento.
Se não tem engajamento, não tem proteção. Então o Carlos ele se sente culpado porque a prisão do Bolsonaro na cabeça do Carlos é culpa dele, Carluxo. Por isso que ele está totalmente surtado. E alguém precisa ajudar o Carluxo, talvez brincando de Forte Apache, já que ele gosta tanto.